Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você faz parte do plano do seu ego. Esse é o tema que nós vamos conversar agora e ele é uma continuidade dos temas anteriores. Né? Lembra que eu ia passar para vocês algumas atividades mentais para que vocês se concentrassem e dessa forma vocês conseguissem desenvolver o ato de vigiar a si mesmos e os seus pensamentos. E é sobre isso que a gente vai falar nos próximos minutos. Algum tempo atrás, ao fazer um curso de tiro tático de combate, o instrutor ele usava uma frase constantemente. Ele dizia assim: se você não tem um plano, você faz parte do plano de outra pessoa. Naturalmente daquela que vai te assaltar. Então, se você não tem um plano, você faz parte do plano de outra pessoa. Vamos lá. Vamos transliterar essa ideia e trazê-la para o contexto no qual a gente está conversando. Se você que deseja prosperar não tem um plano de abundância, não põe esse plano em prática, então você faz parte do plano miserável que o seu ego tem para você. E no fundo, é o que acontece com todos nós. Quando você reclama da roda do rato que você está andando, esse é o script que o seu ego mantém ativo na sua vida. Num dado momento, você escreveu o seu script de vida, lá perto dos 6, 7 anos, você escreveu esse script. Como é que seriam as coisas para você? Quais eram as crenças? Como você reage a frustrações e assim por diante. E você então escolheu seguir por esse caminho ao longo de toda a sua vida. E você vai apenas reproduzindo e reafirmando, né, cada um desses padrões habituais, de tal maneira que é muito difícil você se livrar deles se você não vigiar. E se você não vigia, se você não tem um plano para isso, se você não obedece disciplinadamente algumas regras, por fim, você faz parte do plano do seu próprio ego. Dessa maneira, no final das contas, você não consegue sair da rodinha. Então esse é o conceito. Então vigie até que seja natural para você fazer aquilo que você deseja. Vigie até que seja natural para você nem pensar em coisas ruins e só pensar nas boas. Há um autor que se chama Morris Vanden, e o Morris Vanden ele tem um pensamento bem interessante, curtinho. Ele diz assim: há tantas coisas boas para você pensar e fazer, que se você tomar tempo para fazê-las e pensar nelas, meditar nelas, não haverá tempo para você fazer as que não interessam. A gente sempre acha tempo. Muito bem. Vigie até que seja natural, para que você não caia no plano do seu ego. Muito bem. E aí você vai dizer para mim: nossa, mas isso é um desafio. Beleza, nós vamos trabalhar com as ferramentas disso agora. A primeira coisa é pense que tudo já deu certo. Então o desafio que você está vivendo agora, observe este pensamento, observe esse desafio, observe este problema, observe ele, mas não para ver o problema. Olhe para ele com outros olhos, os olhos da solução. Olhe para essas questões como se elas já estivessem solucionadas. Como se você estivesse no futuro olhando para o passado e dizendo: já resolvi isso aqui. Mas você vê o filme, você sente a solução, se apodera dela. E então as coisas começam a melhorar. Então pense que tudo já deu certo. Mas você tem que fazer isso no aqui e agora, no presente. No presente, você olha do futuro para o passado, vendo suas questões e desafios já solucionados. Você vai dizer para mim: eu estou no meio de um turbilhão de emoções desordenadas, estou repleto de medo, de culpa. De novo,
esforço. Vigie. Aqui neste ponto, a única lei que pode tirar você dessa condição é a lei da força. Você vai repetir, repetir. Mesmo que você não creia, repita, repita, até que seja natural. Sorri. Lembra do primeiro vídeo? Sorri. Sorri quando a dor te dominar e a saudade atormentar. Sorri. Então é disso que se trata. Mova o seu interior para um lugar de conforto, de paz, um lugar onde você se sente acolhido, de maneira que de lá você consiga sacar essas boas emoções que são tão necessárias para que você seja coerente neste momento, ao buscar por sua prosperidade. Não se permita ser dominado pelo medo. Ok? Aliás, ontem eu entendi a diferença entre medo e insegurança, que eventualmente parecem a mesma coisa, mas não são. A insegurança é falta de preparo. O medo é autopreservação. Então eu diria para você que no fundo aquilo que a gente chama de medo é só falta de preparo, falta de treino. E como você nunca exercita esses processos, eles são sempre novos, você sempre começa do zero. Então o desafio ele acaba por não ficar mais fácil, porque não há treino. Não há desenvolvimento pessoal suficiente para que os resultados se apresentem. Dá para alguém te orientar a ser um bom mergulhador se você nunca entra na água? Você pode ter toda a melhor teoria, o melhor instrutor, tudo fantástico. Você fala, cara, eu sei cada detalhe de como é mergulhar. Mas eu nunca entrei na água. E é lá que você descobre que algumas regras são diferentes do que você pensava que elas eram. Então, dessa forma, veja, você tem que ir para um universo prático. O vigiar está na prática do dia a dia. Está nas demandas que se apresentam para você, vez após vez. E está no desenvolver do hábito de olhar essas coisas sempre com novos olhos. Vigia, sorri. É um exercício. Você precisa criar um novo caminho, sulcá-lo, onde boas memórias e sensações te permitem mudar padrões, onde apenas os pensamentos que são realmente construtivos, saudáveis, são alimentados. E tudo que não pertence a esse grupo deve ser exterminado. Exterminado, cancelado, anulado, sempre que se apresenta. No mesmo curso de ontem, que é um curso de trading, né? A gente está estudando o mercado financeiro, o cara ele é um hipnólogo e ele fala uma coisa muito interessante, ele disse, veja só, existe um hábito entre os traders, entre o ensino, né, de como operar, que é você fazer um diário. Você vai anotar lá tudo que você fez no seu dia. Eu me propus a fazer isso e fiz isso. Me propus a fazer isso e fiz aquilo. Então você toma nota de tudo que te aconteceu naquele dia. É um diário, ok? E aí nesse diário, obviamente, tem coisas que deram certo, coisas que deram errado. Então, dentro do pensamento conservador nessa área, o cara diz para você, olha, vai lá estudar os seus erros para entender o que você fez de errado, para você nunca mais cometer os mesmos erros. Você já ouviu falar de ressonância cognitiva? Ressonância cognitiva é quando algo te chama a atenção e a partir daquele momento você começa a ver somente aquilo. Um exemplo, digamos que você resolveu comprar um carro. Aí você começou a pesquisar na internet aquele carro, tal, sei lá, eu queria comprar um Jeep. Sei lá, eu queria comprar um Porsche. Não sei, estava querendo comprar um carro. E aí você tem vontade de comprar aquele carro, então você começa a olhar. Vários carros daquele modelo, cores diferentes, tal, e está ali, procurando aquele carro, procurando aquele carro. O que é a ressonância cognitiva? O seu cérebro, para facilitar a sua vida, ele vai permitir que você veja com mais clareza aquilo que você está procurando. E aí, num dado momento, você vai sair na rua, no trânsito, está dirigindo lá o seu carro e você começa a ver um Porsche atrás do outro. Fala, puxa vida, eu nem imaginava que tinham tantos carros como esse na minha cidade.
Mas você está andando, você vê um atrás do outro, um branco, um azul, um verde. Por que você está vendo agora e antes você não via? É porque você não tinha consciência daquilo. Mas no instante em que você começou a buscar por um processo de facilitação, a ressonância cognitiva lhe permite ver com mais clareza todas as apresentações daquele mesmo elemento que você está procurando. Agora voltemos ao exemplo anterior. Então, no seu diário, você coloca lá tudo que deu certo e que deu errado e você vai estudar aquilo que deu errado para não cometer o mesmo erro. Pergunta: ao fazê-lo, o que será que vai acontecer? Você vai ficar extremamente habilidoso em ver o quê? As coisas que dão errado. Isso é bom ou ruim? Ou seja, você vai ser extremamente crítico, extremamente autocrítico. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Porque o que interessa são as coisas que deram certo e não as que deram errado. Ficar estudando aquilo que deu errado não vai lhe conduzir para uma condição melhor. Vai apenas reafirmar o quê? Por ressonância cognitiva, o erro. Então você vai ficar extremamente habilitado em cometer os mesmos erros. Você conhece cada detalhe, cada etapa daquele erro. Então você vai fazer uma cagada atrás da outra habitualmente. Já parou para pensar nisso? Então por que eu não me concentro especificamente naquilo que interessa, naquilo que é bom, naquilo que é próspero? Pensem a respeito disso. Então, a ideia de você buscar por algo diferente e vigiar aquilo que não interessa, para que aquilo não tome conta do seu pensamento, né, é muito importante. E como é que você atua, né, de forma realmente funcional neste processo? Então veja, você tem exatamente 14 segundos para trocar um pensamento ruim por um bom pensamento. Como é isso? 14 segundos, meu amigo, é fácil. Se domina. Fala, não. Reforça algo bom. Fala, estou numa situação ruim aqui, o que você vai fazer? Imediatamente encontre uma coisa melhor para você pensar naquele instante. Veja o lado bom de todas as coisas. Ah, não tem lado bom. Não, sempre tem. Sempre tem. Procure aquilo, seja grato. Então mude o perfil imediatamente e sustente aquele novo perfil benéfico por pelo menos 14 segundos. Se esforce para que aquilo aconteça. Toda vez que se apresentar, repita o mesmo processo. Eventualmente se apresenta no mesmo cenário. Você estava ali num cenário, vem um pensamento ruim, domina ele. Aí você acha que está tudo resolvido. Não está. Eventualmente ele se apresenta de novo ou se apresenta de forma diferente. Domine ele e pense em algo bom. Veja o lado bom das coisas. Vigia e sorria. E é assim que funciona. 14 segundos. Você é capaz. Não vai dizer para mim que você não é capaz. Então diga coisas boas a respeito de si mesmo, que você é próspero, que você é abundante e procure sentir congruência nas suas emoções. Se você não for capaz, silencie, fique quieto. Fica quietinho. Se permita concentrar-se. Não entre num falatório interno que te leve para o lado errado. Não deixe sua mente ficar te alugando. Quebre esses diálogos pessimistas. Dessa forma, você será capaz de realmente vigiar e vencer. 14 segundos. Veja, o processo é mais desafiador neste hábito dos 14 segundos durante um período bem específico, que é de 21 a 49 dias. Então imagina que você tem um hábito reclamatório que você precisa pôr sob controle. Então o que você vai fazer? Durante 21 a 49 dias, você vai se exercitar no vigiar e no sorrir. A Bíblia fala, né? Vigiar e orar é para que não venham a cair em tentação. Te faz sentido do que será que se trata esse texto? Cair em tentação? Como assim?
Cai em tentação de ouvir a si mesmo, de ouvir as loucuras que você diz a seu respeito. É nisso que você tem que vigiar e orar. E pedir por uma mudança. No fim, a si mesmo. Deus não é o gênio da lâmpada, que você dá uma esfregadinha e ele sai com os pedidos. Não, é com você. Eu tenho que ser atuante no meu dia a dia. Eu é que vou vigiar e orar. Então eu que tenho que pôr sob controle o meu ego. Lembrando que, se você não tem um plano para isso, o seu ego tem. Ele segue o script. Mude isso. 14 segundos. Então, durante 21 a 49 dias, se você exercitar esse padrão sobre um determinado hábito ou pensamento, ele tende a enfraquecer e ficar sob seu controle. Óbvio, há coisas que são muito mais profundas, há traumas internos que são muito mais graves, enraizados, e normalmente cercados com outras crenças. A gente sabe disso. Mas você é capaz. São só 14 segundos. Não se engane. Ao falar consigo, você precisa entender que você não está conversando com esse cara que você está vendo. Você está conversando com o seu eu interior. E é assim que as coisas vão acontecer. Bote isso sob controle. Não acho que isso me é fácil. Isso é um desafio para todas as pessoas, inclusive para mim. Mas eu procuro aplicar as regras. Algumas vezes eu ganho, outras eu perco. E está tudo bem. Está tudo bem. É natural do processo. Você tem o direito de errar, mas evite cometer os mesmos erros. Cometa erros novos. É assim que você vai aprender. Essa é a ideia. Esteja aberto a bons pensamentos e não aos maus. Os maus você vigia e os bota sob controle. Tudo bem? Tá claro isso para vocês? Eu quero deixar um provérbio para vocês. Provérbios 24, 10. Ok? Então lá no capítulo 24 de Provérbios, no versículo 10, está escrito assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a força que te resta ainda diminuirá. Se te mostras fraco no dia da angústia, a força que te resta ainda diminuirá. Então, se suas angústias estão dominando você, saiba que quando elas se repetirem novamente, elas vão dominar mais. E novamente vão dominar mais. O que é que você vai fazer? Vigiar e orar, sorrir, olhe para o lado bom das coisas. Não permita que as tuas misérias tomem controle de você. Não permita que o seu ego vença, ou tua força diminuirá. Cada vitória sua cria reforço positivo sobre o vencer. Vença mais do que você está perdendo e está tudo bem. Porque cometer erros é natural. Mas se você quer sair dessa, acerte mais. Se você gostou desse conteúdo, vai lá no sininho, ativa as notificações, segue o nosso canal, se inscreve lá e manda um joinha. Bota lá o seu dedinho lá no like. A gente precisa de você para continuar. Foi um prazer mais uma vez, pessoal. 14 segundos. Só 14.